Bora lá, fiel, acompanhar aqui os donos da bola, vamos ver o que o craque Neto trouxe das últimas informações do Corinthians, que já está em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O craque Neto mostrou a provável escalação que o time vai jogar, e na sua opinião, você iria com um elenco misto ou iria com força total contra o Cruzeiro para garantir os 3 pontos fora de casa? Vale lembrar que o Corinthians tem um jogo sábado já, jogo decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Como sempre, o calendário do Timão apertado, muitas notícias aqui no vídeo de hoje, então já sabe, né? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias e informações do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. É que o Matheus Bidu tá cansado, porque ele fez 7 jogos consecutivos. Nossa. Ô, gente. Ô, desculpa. Eu pedi pro pessoal fazer uma matéria minha, porque quando a gente fala de outra pessoa, quem jogou bola, eu nunca falei, pô, eu faria 50 gols numa temporada, eu seria artilheiro. Não. O máximo que eu fiz foi 20 gols em uma temporada. Só que eu fiz 3, 4 anos seguidos. Guarani, Corinthians, pá. Né? Então, desculpa. Jogar 7 jogos seguidos é muita coisa, Veloso? Não é. Não é porque você joga quarta e domingo, e hoje a grande mudança da nossa época é que o treinador faz 5 alterações. Isso! Se o cara tá desgastado, tem suplemento, ganha você troca no intervalo, o cara joga 60 minutos, sai, então não tem esse desgaste todo que o pessoal fala. 7, o que mais jogou no Corinthians é o Matheus Bidu, 7 jogos consecutivos. Eu, sinceramente, eu acho que o Zico deve ter jogado 100 jogos consecutivos. Roberto Dinamite, 6 jogos consecutivos. Bádio, 6 jogos consecutivos. Cara, é um absurdo a gente ter um entendimento. Só que como o mundo mudou, os comentaristas também mudaram. A visão do jogo é 1/3, bloco alto. Eu entendo perfeitamente isso, mas a condição física desses caras aqui é muito melhor do que a minha época, que eu jogava e da sua e da sua. Desculpa. Agora, se um jogador jogou 7 jogos consecutivos, ele não pode jogar 2 jogos importantes, eu acho o desperdício da preparação física e que vocês não entendem nada de futebol. Agora, cada um pensa do jeito que quiser, Souza. Quem manda no futebol hoje também é a fisiologia, né? A fisiologia é que vai ditar o ritmo hoje do atleta de futebol, né? Eu estaria preocupado se eu jogar 7 dias seguidos, né? 7 dias direto, né? Aí estaria, mas se eu ganhasse o que esses caras ganhavam hoje, eu jogava uns 10 dias direto. Igual cantiga de grilo, sem parar. Vamos lá, você acha que o Memphis faz muita falta hoje, Yuri Alberto? O que você pensa em relação ao Corinthians? Aí o Charles vai jogar Carrilho, Guinegão, Vitinho, Garro, né, Angileri, João Pedro Choca, André Ramalho e Pedro Milans, que é o lateral direito, que ainda é um jogo que eu vi. Eu acho que aquele português que foi embora é melhor, hein? É o que tava no Ceará? Tá lá, Rafael Ramos, titular do Ceará. Acho que é muito melhor, hein? O que você pensa desse time aqui? Bota o time do Cruzeiro pra mim, que é o time titular, Cascão. Esse do Corinthians é descaracterizado. Olha, Cássio, monstro. William, foi o melhor lateral direito do ano passado. Esse aqui é bom de bola, mas ele mais pensa... rápido, é. Mala, hein? Ele é bom de bola, mas Mala. ele pensa que ele é o Van Dijk. Ele falou que é melhor que o Van Dijk. Ele é melhor que o Luizinho. Ele é melhor que o... Nossa, que o Gotardo, que o Júlio César. Ele acha que ele é o cara mais... Eu acho que ele é bom de bola. Vidalba, bom zagueiro. jogador. O Kaique Excelente. é bom lateral bom esquerdo. Lucas Silva, baita volante. Pra mim, esse é o melhor volante do futebol brasileiro. Lucas Romero, pra mim, é o melhor volante do futebol brasileiro. É esse Lucas Romero. Esse aqui é o camisa 10, Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge e Christian. Um timaço da equipe do Cruzeiro. Veloso. É um bom time que não se encontrou ainda no Campeonato Brasileiro, é o Lanterna com 1 ponto só, e o Corinthians está descaracterizado, né? O Dorival mexeu em todos os setores, defesa, meio campo, ataque. Então é um time que, de entrosamento, de padrão de jogo, deve sofrer hoje à noite. Mas eu, assim, vendo o Cássio num gol e vendo no outro gol o Hugo, eu acho que vai dar um 0-0 hoje. Ficar bom para todo mundo, 0-0 hoje. Os 2 goleiros vão ser decisivos hoje. Mesmo com o Cruzeiro estando com o time titular e o Corinthians não. Com a ideia de não ter o Memphis, com a ideia de não ter o Yuri Alberto, e a visão em relação à equipe do Cruzeiro, que está com 1 ponto só, pressão em cima do Tite,
vendeu 17 mil ingressos, o Corinthians já chegou, o Dorival Júnior tá arrebentando em mata-mata, mas o Corinthians tem que ter uma ideia daquilo que quer fazer em termos de brasileiro, sendo que já fez contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando mal, ganhou de 1-0. Porque o Corinthians é o Corinthians, Souza. E talvez ele tenha mudado justamente por isso, né, cara? Porque sofreu no jogo contra a Portuguesa, né? Ele botou o time principal contra o time do Atlético Paranaense, no time contra a Portuguesa, o Corinthians tomou um amasso, né? O Corinthians foi envolvido, né? O meio-campo dominou o meio-campo do Corinthians e provavelmente ele tenha mudado por causa disso, né? Vai enfrentar um adversário que está passando um momento difícil. O Tite ainda não conseguiu se achar e faz tempo que ele não se acha. Ele não se acha. 2 Copas do Mundo não se achou. Processou ganhou 30 mil, meu. O Flamengo também. Aí não se achou no Flamengo. Não tá se achando no clube. Mas tá se achando aonde? Aonde que ele tem que se achar, Souza? Ele tá... Ele precisa se reinventar. Ele tá não dá mais pra você chegar no peito do jogador como ele fazia. Isso é o mundo. O mundo mudou, irmão. Não dá pro Tite mais chegar no peito do Matheus Pereira. E aí, tem que jogar pra mamãe. Não tem que jogar pra sua mãe, não, irmão. Você tem que jogar a bola daquilo que a gente treinou. Você é pago pra jogar, Você é pago pra jogar. E o mundo mudou pra isso. Não dá mais, não existe mais isso. Olha o Filipão falando no Chelsea. Olha, você tem que jogar. Vocês têm que... Não pode tomar um vinho. Não, não pode tomar vinho. No almoço. Os caras tomam... Tá louco, irmão? Você tá louco? O Luxemburgo foi pro Real Madrid, tirou o Zidane, tirou o Ronaldo do jogo. Beckham. O que aconteceu? Tá fora! Tá fora. Hoje os caras, a gente viu um dia a matéria do Palmeiras, os caras, eles conseguem direcionar o sono do atleta. Controla. Ele controla o sono. Então deve ser por isso que o Abel tá chateado, tá chegando 4 horas da manhã. Acho que o relógio não tá conseguindo achar ele. Qual relógio? O relógio do Abel. Tá chegando em casa, aí não tá pegando o relógio que ele dá pra galera pra monitorar o sono. Você já chegou em casa 4 horas da manhã, senhor? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu já saí 4 horas da manhã de casa, senhor. A mulher tava dormindo, eu saí. Eu tentei conversar com ela, ela acordou. Mas ela tava dormindo. Eu conversando com ela, e aí, tudo bom, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, então eu vou sair. Saí. Voltei só depois de 2 dias. Nossa. Tchau. Se perdeu. Eu me perdi. Não tinha papo, não tinha conversa. Tinha GPS. Não tinha GPS, não tinha telefone, aqueles negócios que sabe. Onde você tá? Eu tava com a minha mãe. E aí, Souza? Então o Corinthians vai modificado enfrentar um Cruzeiro que precisa da vitória. Apesar do Cruzeiro estar passando um momento difícil, eu acredito que o Cruzeiro hoje é favorito para esse jogo, né? O Corinthians muito mexido. Em que sentido? Tá jogando em casa. O time do Cruzeiro, nada pro Corinthians, Souza, porque o Corinthians joga igual. O time do Cruzeiro tem mais qualidade. Esse time então você quer dizer que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo jogando na Arena Barueri? É favorito. Você pensa assim também, Camarão? Em relação a domingo, acho que um confronto equilibrado. Palmeiras acho que tem mais chances que o São Paulo, mas hoje, craque... Você sempre teve essa voz, Camarão, essa voz aguda, assim? Sempre? Foi melhorando aí, né? Com o amadurecimento, né? A gente vira os 40 e melhora um pouco. Mas, craque, em relação a esse Corinthians, o que é força máxima? É o time mais pronto para competir hoje. É o time contra jogar do jeito que eles estão jogando. Contra a Portuguesa. Eles 30 dias jogaram 13 jogos, cara. Teoricamente, a força maior era contra a Portuguesa. Não deu conta. O Corinthians não conseguiu competir com a Portuguesa. Não conseguiu mesmo. Sofreu e hoje vai colocar um pessoal mais abastecido, com mais energia. Então, o Cruzeiro para mim é o seguinte, o Corinthians hoje, cara, o Corinthians precisa descansar. O próprio Bidu ia quebrar. Bidu estava fazendo todos os jogos. Mateuzinho, não tinha reserva, chegou o Milans. Meio de campo, perdeu o Matheus Pereira, perdeu o Martínez que estava perdido. Você sabe que também. Eu pedi para fazer uma matéria lá na minha rádio, do Sidney? Eu vi hoje o pessoal falando, lá na Sport News, com o Lofredo e com a Mari. Central do Timão, o pessoal que sempre está junto com o Corinthians, vai em todos os jogos. Eu acho que o Vigliotti foi pro Central do Timão, não foi, Cascão? Acho que o Vigliotti, que saiu da Rádio Craque Neto, foi pro Central do Timão. Eles estão juntos, sempre estão lá no Corinthians, tem camarote, tem tudo lá, né? Fazem legal. Tá aí o Dorival Júnior, né? Tá aí o pessoal do Corinthians, tá aí o Hugo descendo. Eu não sei se é o Hugo. André. É o André, né? O pessoal, esse é o Renan, né? Esse é o Lucas Silvestre, né? Que é o filho do Dorival Júnior. Esse é o preparador físico do Corinthians. Guinegão descendo, bom menino, jogador da base. Esse aí é o Charles. Nossa senhora, que perda. Esse aí é o Memphis Depay. Qual a ideia do Memphis Depay não jogar hoje e o cansaço dele? Daqui a pouco você fala, Veloso, vamos todo mundo, Matheus Bidu, pessoal chegando, tá aí o Alan, né? Tá aí o Gabriel Paulista, né?
Aí, ó. Tá aí o... Esse aí é o... Não sei. Esse é o goleiro, o terceiro goleiro. É o longo? De 16 anos. Tá aí o pessoal dos fisioterapeutas, tá aí o Gustavo Henrique, craque de bola, tá aí o fenômeno Breno Bidon, né? Aquele ali, eu não sei. Mateuzinho, arrebentando. Tá aí o melhor goleiro do futebol brasileiro, o Hugo, o melhor goleiro do futebol brasileiro. Tá ali, ó, o único que parou pra dar um autógrafo, mas também dá pra entender pros jogadores, também tá chovendo, também não tem que ficar parando na chuva, né, meu? Tá, tudo tem limite também, na verdade. Tá aí o filho do Marcelinho, né, Carioca, que por sinal o Marcelinho Carioca tem os ingressos de todos os jogos que vocês quiserem, né? E ele entrega em casa os ingressos e de shows também. Se tem um cara que tem ingresso, é o Marcelinho Carioca. Esse aí é o menino, acho que é o Pedro, esse é o Angileri, né, descendo aí. Esse aí é o Ranieri, monstro, baita. Bom, os caras falaram que o Ranieri é só marcador, Souza. Você acredita nisso, Souza? Eu queria ter um marcador desse no meu time, né? Um marcador que marcasse bem, né? Porque alguém tem que marcar no futebol, né? Se ninguém sabe, aí precisa explicar para as pessoas que estavam reclamando que você precisa ter alguém que marque. Bom, exatamente. Dá para o Corinthians, com o time reserva, e tá certo o Júnior fazer isso, esperando o jogo de sábado. Aqui, ó, Band Esporte, Encontro de Craques. Tá aqui, ó, o microfone, Marcelo Paz sobre a renovação de Memphis, que é exclusivo do Band Esporte, do Encontro de Craques. É exclusivo. Um time que deve 41 milhões pro jogador, como é que eu posso renovar o contrato dele, Veloso? É o que ele fala, né? Que primeiro tem que equacionar essa dívida aí, resolver esse problema. 41 milhões não é pouco. Equacionar não, é pagar, né? Não é pouco dinheiro para pagar essa grana pro Memphis. A gente viu aí que o Corinthians teve problemas com o Rojas, né? Que teve que pagar esses mesmos 41 milhões que estavam em atraso também. Então não é pouca coisa pro orçamento do clube. Mas se o Corinthians quiser renovar com o Memphis, como o Marcelo disse que está dentro... que tá, não dá. Precisa tirar algumas coisas, né? Precisa mudar esse contrato. Além de tirar algumas coisas, o Corinthians tem que se reorganizar. Eu não posso me adiantar de tudo. É que nem as meninas aqui do Caramelo. Pô, eu vou ganhar uns 3 mil por mês. Eu gasto 4. Mas chegando no final do ano eu tô devendo 12. Eu devo 4 meses daquilo que eu arrecadei. Eu não posso fazer isso. Ou eu acerto com ele. Tá aqui os 41 milhões, irmão. Pagar. Tá aqui. Pagar. Agora a gente vai conversar sobre o contrato. Próximo. Eu posso pagar pra você isso aqui. Você quer? Seria maravilhoso ele ficar. Mas do jeito que tá, não dá, Souza. É, não dá. Mas eu acho que vai ficar, viu, craque? Eu acho que vai ficar, porque é um jogador já consolidado, já. Se a gente for botar na ponta do papel aí e colocar Coronado e o próprio menino que o Veloso falou, o Rojas, né? É um prejuízo muito grande de 2 jogadores que vieram. Mas esse prejuízo, Souza, eu entendi só matemática. Mas esse prejuízo vem no que eu não pago pra ele. Isso. Mas... Não adianta eu pensaria assim, filho. Então eu pagava 2 milhões pro Coronado, pago 2 milhões pro Coiso, então dá 5 milhões. Esses 5 milhões eu vou e dou pro Memphis. Não, mas não é isso. Eu não tenho 5 milhões para dar nem para eles e nem pro Memphis. Então eu preciso fazer, vamos lá, chama a Esporte da Sorte, chama a outra bet, né? Bota 3 bet para pagar ele. Ou chama aí a Coca-Cola, chama alguém para pagar. Ô, craque, mas quando eu não falo para dar os 5 milhões para eles, não, entendeu? Se tem os 5 milhões, não é os 5 milhões. Não adianta nada, eu tirei 5 milhões, mas não é que eu tirei e eu tenho esses 5 milhões, eu não tenho também. Isso, mas assim, ó, se o Corinthians for atrás hoje de um jogador do nível do Memphis, não vai gastar 40 milhões de reais, 41 milhões de reais. Ponto. Tem 41 milhões que deve pra ele. Pois, senhor, você tá com algum problema na língua? Pega a caneta. Tira o Duarte. Eu vou botar uma coisa pra você não engasgar. Peraí. Tem 41 milhões. Tira o Duarte. Eu vou colocar. Vai, meu dedinho, vai. Tem 41 milhões. Não. Olha só, tem 41 milhões. Você pressiona que o Corinthians deve pra ele. Quanto? 41 milhões. 41 milhões. Isso. Você dilui isso no tempo de contrato. Isso no tempo de contrato, mas não tenho. Mas assim, o Corinthians não tem 2 milhões pra pagar por mês? Sabe o que é? Porque eu preciso pagar os outros. Isso, mas os outros você dilui, é isso que eu tô falando. Sabe o que acontece, Souza? Eu fico 2 anos com ele, como eu fiquei, ele ganhou 3 títulos. Do caramba, ele é ídolo dessa nova geração. Mas eu não tenho mais fôlego. Eu só tive... tudo que eu paguei até agora, isso eu sei porque...
tudo é adiantado. Daqui um ano eu não tenho mais o dinheiro. E vai acontecer. Eu vou ficar devendo pra ele de novo. Não é legal isso pra uma instituição. Ou Bruno Camargo? É isso que eu tô tentando falar. Ele vale 3 milhões pra mim. Você me chamou de burro? Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu não te chamei de burro, Souza. Eu só disse que na sua visão é diferente da minha. Porque você fala, mas se eu diminuir 5 milhões, eu tenho 5 milhões pra pagar. Não, eu não tenho. Mas assim, ó, ele tá disposto a baixar o salário dele. Ele Não, já tudo falou bem, sobre eu isso. sei disso. Eu acho que se fizer um acordo legal, mas primeiro tem que pagar ele. Eu ficaria com ele com 3 milhões por mês. Sem mordomia, sem hotel, sem nada. 3 milhões. Tá aqui pra você. 3 milhões, 12 meses, dá 36 milhões. Não é isso? É isso, cara. Eu ficaria com ele. Se vira pra pagar as coisas, se vira 3 milhões. Quer 3 milhões? Eu pago pra você. Eu faria isso, Pedro Martelli e Bruno Camarão. A conta nessa sua conta aí, 600 mil euros se ele jogasse fora. Já é um salário importante. Altíssimo. A conta do Corinthians é a seguinte, o Memphis custa 2,4 milhões para o Corinthians, o resto é pago pela patrocinadora. Sim. Não interessa, é 1,5 milhão do Esporte da Sorte, mas é 1,5 milhão que eu poderia contratar 3 jogadores. Claro. E além de 500 disso, mil. Para renovar, eu mudaria esse contrato do Memphis. O contrato do Memphis, ele foi assinado lá atrás, mas ele é o sonho de qualquer jogador. A moradia não é o mais caro, mas é caro. A quantidade de staff que ele tem em volta dele, isso inflaciona o contrato. Ele realmente tem um bônus de premiação muito alto. Renovaria com o Memphis? Sim. Aumentaram o valor agora. Daria para ele o que ele pediu de 5 milhões a cada título. Muda muita coisa no contrato. Se não desse para ele os 5 milhões a cada título, quanto que o Corinthians estaria devendo para ele hoje? Menos 15. Menos 15 milhões. Deveria para ele 26? 26. É isso. 26. Eu sou bom de matemática, irmão. 26 milhões. Já é muito. Mas na fase que o Corinthians estava, os caras ofereceram achando que não ia ganhar nada. É óbvio, Não, Souza, o que eu tô dizendo... isso. Eu entendo isso. Você acha que os caras não abriram as pernas pro Ancelotti? Com certeza. Meu Deus. Você acha que o Santos não abriu as pernas pro Neymar? Você acha que não abriu as pernas pro Lucas? É pro Abel. O Oscar? O próprio Ramos Abel. Rodrigues? O Abel na renovação O dele. Abel na renovação? Desculpa, cara. Aí então a gente também não tem que meter o pau no cara quando ele não joga. Porque não recebe. Não vai mesmo. Mas que você... mano, a Band fica 3 meses sem pagar, eu não venho. Não venho mesmo. Só que eu tô há 23 anos aqui. Nunca meu salário atrasou. Então como é que eu não trabalho com disposição aqui? E quem não quiser trabalhar com disposição aqui, vai embora, irmão. Não tá com vontade? Vai embora. Tá ganhando pouco? Vai embora. Tá trabalhando? Vai embora. Procura outro emprego. A verdade é essa. A ideia do Corinthians contra o Novo Horizontino, até pensando no jogo de hoje, às 8 horas da noite, do que o Dorival Júnior vai poupar. Né? Não vai botar o time todo reserva, mas ele está pensando também contra o Novo Horizontino, que é um time que está com 19 pontos. Se ganhar do Corinthians, ele só contra o... Se ele ganhar do Corinthians, ele já, a final já é em Novo Horizonte. Novo Horizonte. Só se o Palmeiras tirar a diferença, que é Só difícil. se o Palmeiras tirar a diferença, que é difícil. E muito difícil. Eu acho que não vai dar Palmeiras. Né? Então, olha só o que vale pro Novo Horizontino. Ganhar do Corinthians, você já joga a final em casa. Primeiro jogo, talvez, na Arena Barueri ou em Campinas. Isso. Se for o São Paulo. E aí eu jogo em casa a final. Olha o que vale pro Novo Horizontino. O que você pensa disso, meu querido Veloso? E o Dorival sabendo também, né, da importância do jogo, porque vale vaga na final. O Corinthians, que é o atual campeão paulista, ele muda o time no meio de semana, dá descanso para alguns jogadores titulares, embora a gente viu chegando lá Ranieri, Memphis, o pessoal tá lá também, né? Então prontos lá para jogar, devem ficar no banco e provavelmente entrar no segundo tempo. Mas o Dorival tira o time, descansa alguns jogadores pensando no jogo do final de semana, porque vale vaga para a final. Souza! E tá certo o Dorival precisa poupar mesmo, né? Não dá para poder você entrar com o elenco, mesmo elenco, os 2 jogos, né? Um jogo importante no final de semana, uma viagem muito longa. Então ele vai com o que tem de melhor para o momento. Novo Horizonte. Souza, vai de avião até Rio Preto. Até Rio Preto, porque é 40 minutos, 50 minutos. Mas longo o quê? Longo pra mim, quando eu jogava, que a gente ia de ônibus. É de ônibus. Em Belo Horizonte eu ia de ônibus. Né? Para Araçatuba não, Já fui pro Rio de ônibus. Pro Rio de ônibus. Você tá de sacanagem, que é longe? Você já foi, eu também já fui já. Mas... Então, mas é longe? Mas eu vou usar... Rio Preto, você vai de Sideral. Isso. Você vai de Sideral, tranquilo, transporte Sideral. Isso aqui é o quê? Só os caras. Bota lá o Neymar posando lá em Novo Horizonte, Cascão. Pega lá. Olha que dificuldade. Os caras vão de avião fretado, Sideral. Os caras vão lá, desce legal, o ônibus entra dentro, não passa por ninguém. É muito cansativo isso. Mas assim, eu vou usar a sua frase. O tempo são outros, né? O tempo mudou. São outros. Não é jogador raiz mais. Mas o que eles vão cansar? Cansa de descer do avião pro ônibus, deve cansar, entendeu?
Porque se não cansasse, o Dorival não ia poupar hoje. Pô, tem porquê. Se ele tá poupando hoje é porque quer o time descansado pro jogo do final de semana. Então ele tá cansado, ele acha que o time tem que poupar para poder jogar contra o Novo Horizontino. E eu acho certo ele ter poupado, porque no final de semana que passou, ele sofreu bastante para poder ganhar da Portuguesa nos Olha o cansaço dos caras, olha lá. Sideral chegando, olha lá. Pousa bonitinho, tranquilinho, olha lá. Olha lá, aí chega o bicampeão do mundo. Os caras, cansados o quê, Pedro Martelli? Olha o Neymar. Olha lá, bonito, né? Lindo, mas vai o Ilharão. Botou o cabelo pra trás e não jogar nada. Perderam. Aí, esse é bom goleiro. Os caras param na pista. Bota de novo o avião chegando da Sideral aí. Bota lá, Cascão. Bota lá, que os caras ficaram bravos comigo que eu não conhecia eles. Agora todo mundo conhece, hein? Olha lá, ó o pouso, ó. Bonitinho. Ó, é só eles que tá lá dentro. É. Não tem nego. Quando nós viajava, seu gordo, não fuma, hein? Bora lá, fiel, é hoje, jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, fora de casa, o Corinthians, vale lembrar, pessoal, quarta-feira, né, o Corinthians estava em campo, domingo, 10h30 da noite, nas cobranças de pênaltis ainda contra a Lusa pelo Campeonato Paulista, já volta a jogar também no sábado pelo Campeonato Paulista, pegando o melhor time da competição, o Novo Horizontino, pela semifinal, ganhou, tá na final, jogo importantíssimo, então, volto a perguntar pra você, se você não teve a oportunidade de comentar aqui, usa o espaço aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, tá certo? Você iria com um time misto ou você iria com força total hoje para garantir os 3 pontos contra o Cruzeiro fora de casa? Vale lembrar, né, pessoal, que as últimas 3 temporadas do Corinthians foram na parte de baixo da tabela, chegando ali no final da competição, fazendo conta para não cair. Eu sei muito bem, cubro o Corinthians aqui, então posso falar isso com propriedade. É horrível ficar fazendo conta no final do campeonato, ficar fazendo conta ali dependendo dos outros, né? Eu sei que teve aquela arrancada histórica, né? A camisa All Black, tudo, mas aquilo ali foi algo bem raro de acontecer, foi um negócio lá, Corinthians, mas o Corinthians estava numa situação quase impossível naquela situação ali. Foi quando o Memphis chegou e tudo casou e começou aí uma reformulação e reestruturação dentro do clube, né? Mas o Corinthians, por que eu estou falando isso? Para dar contexto que o Corinthians precisa brigar no início da competição e levar muito a sério o Campeonato Brasileiro. Não dá para priorizar todas as competições. Eu sei, é bem delicado isso, né? E o Dorival vai ter que fazer algumas escolhas. E eu acho que hoje, de fato, por mais que eles tenham, né, falado aí que, né, o trabalhador brasileiro fica 3 horas por pé por dia, em média, dentro de uma condução, mas hoje se estuda muito a fisiologia, desculpa se eu estiver errado, mas se pesquisa muito a fisiologia do jogador, né? Como ele se sente, então não adianta, cara, colocar o cara cansado para jogar, vai ser ruim para ele, pro Corinthians, ele vai se machucar, ele não vai render o que pode render, então hoje tem muita inteligência, né? A parte física dos atletas. Então, se não pode jogar, e é mais que comprovado. Às vezes, lembra que o Memphis jogou pra caramba numa data FIFA, ele voltou e estourou a coxa aqui no Corinthians? Então, hoje é muita intensidade, mudou os tempos, respeito, tá? O craque Neto falou aí no vídeo, que jogava não sei quantos jogos, deu exemplo de vários ex-atletas, né? Das lendas aí que faziam isso e hoje não se faz mais, mas eram outros tempos, os tempos mudaram. Mas quero saber de você, você iria com o elenco principal ou iria com o misto pensando no jogo contra o Novo Horizontino? Comenta aí, se você chegou até aqui, agradeço demais a sua presença, é um grande prazer ter você aqui no canal do Bora Lá Fiel, aqui você sempre vai se informar das notícias do Corinthians, e se você puder e quiser se inscrever, fica à vontade, aperta o botão de inscrição, vai ser um grande prazer a gente seguir junto aí falando do nosso time do coração. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!